Olares, meus amorinhos, perdão primeiramente por estar postando só agora essa aula, né? Depois do ao vivo eu tive uns probleminhas, meu celular descarregou, tava com a memória cheia, então eu tive que eliminar vários arquivos e, como prometido, eu disse que ia postar uma aula gravada para vocês, até porque no ao vivo não deu tempo, né? Devido àqueles imprevistos que eu tive. Mas enfim, essa aula vai ajudar vocês a entender melhor, vai estar completa e vai tirar dúvidas, tá? E quem não assistiu no ao vivo vai ter essa chance, ok? Então vamos lá. Eletrosfera, estudo do átomo. Conceito. Eletrosfera é a região periférica do átomo, onde se encontram os elétrons, que são as partículas que apresentam carga negativa. Vocês sabem, a gente já estudou, né, a estrutura do átomo, vimos os modelos propostos por alguns cientistas e agora sabemos que, na verdade, o átomo ele tem uma região de núcleo e que nessa região de núcleo vai ter outras partículas, tá? Que são chamadas de prótons, que são partículas de carga positiva, e vai ter as partículas chamadas de nêutron, que tem carga nula, certo? E aí, o que acontece? Os elétrons são cargas que estão orbitando, estão girando ao redor desse núcleo, nessa região chamada eletrosfera. Só que essa região eletrosfera, ela é dividida em camadas, que a gente pode chamar de camadas eletrônicas ou níveis de energia, certo? Um átomo, ele vai apresentar, a gente aprendeu hoje no ao vivo, que ele vai apresentar 7 camadas e que elas foram, né, nomeadas com algumas letras do nosso alfabeto, certo? Então aqui essa imagem é o modelo de Bohr, que é o mais aceito, certo? E vocês estão vendo essa linha pontilhada, é a região de núcleo, onde estão os prótons, que são partículas de carga positiva, e os nêutrons, que são essas bolinhas verdes, como eu falei, tem carga nula. E ao redor desse núcleo estão o quê? Os elétrons, aí orbitando, girando ao redor. E vocês também estão vendo aí a representação das camadas. Aí só tem 3 camadas, a K, a L e a M. Mas sabemos que um átomo é composto por 7. E aqui, ó, vocês estão vendo, tá? Essas camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q, que também pode ser chamadas de níveis de energia, que vai também ter a nomenclatura aí, ó, pela representação desses números, do 1 ao 7, e que cada camada ou cada nível vai ter um número máximo de elétrons que cada uma vai suportar. Então, na camada K vai suportar 2, L 8, AM 18, N 32, O 32, P 18 e na Q 8, certo? Falamos também no ao vivo hoje que essas camadas elas ainda apresentam subcamadas ou subníveis de energia, tá? Que é onde os átomos não, onde os elétrons vão estar ali circulando e que também esses subníveis vão ter uma quantidade máxima de elétrons que cada uma vai suportar. Então, olha só, nessa imagem aí, pessoal, vocês estão vendo a representação de um átomo e suas camadas, como também os subníveis. Então, se você olhar lá para aquele pontinho preto ali, um aglomerado, é o núcleo, tá? Ele está numa região amarela. Logo após essa região amarela, vocês vão ver uma região azul com o número 1. Isso aí significa a primeira camada, ou seja, o primeiro nível ou camada K. E aí a gente sabe
que na camada K, ó, só suporta 2 elétrons, mas eu falei para vocês que cada camada também tem um número de subníveis e que também esses subníveis vão suportar uma quantidade máxima de elétrons. Então, vamos lá, na camada K suporta 2 elétrons, então só vai ter o subnível S, porque o subnível S só suporta 2 elétrons, tá? Vamos na camada seguinte. A camada seguinte aí, ó, está em amarelo, que seria a segunda camada ou camada L. A camada L, ela suporta, ó, 8 elétrons. Então, ela vai ter apenas 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. Se eu somar os elétrons do subnível S com o 6, né, com o subnível P, que tem 6 elétrons, vai dar 8 elétrons, que é o máximo que a camada L suporta, certo? Terceira camada aí, ó, tá em azul. Se vocês observarem, tem 3 subníveis. Por quê? Porque na camada M, o número máximo de elétrons que ela suporta é 18. Então, eu vou colocar a quantidade de subníveis que também vai ter que dar para mim 18 elétrons. Então, ó, S2, P6, o D10. Se eu somar os elétrons desses 3 subníveis, vai dar 18, que é a capacidade máxima da camada M. E assim por diante, tá? Só para que vocês entendam. Hoje também eu coloquei esse exemplo e vou continuar aqui para que vocês entendam o que quer dizer essa aula, certo? Então vamos lá, o bromo, elemento químico representado pela letra B maiúsculo e R minúsculo. Ele tem o número atômico 35. Hoje eu vi que tem alunos ainda com dúvida para saber diferenciar o que é a massa de um átomo e o que é o número atômico. Gente, vocês vão ter que olhar quem é o maior. Quem é o maior número que vai representar no elemento químico. Se eu for olhar a tabela periódica, o bromo ele vai ter 2 números. Vai ter esse 35, que é o número atômico, e vai ter um número bem maior. No caso dele, é 79,909. Esse número maior é a massa. O menor vai ser o número atômico. Então, o número atômico, aprendemos em sala, que vai representar a mesma quantidade de elétrons e mesma quantidade de prótons. Então, pessoal, para que eu quero saber isso? Porque se ele tem o número atômico 35, ele vai ter 35 elétrons. E eu vou ter que distribuir, vocês vão aprender a distribuir esses 35 elétrons nas camadas eletrônicas, tá? Então, hoje a gente fez isso. E só para repetir aqui para vocês saberem, ó, onde o bromo se localiza na tabela periódica. Então, vocês aprenderam hoje como encontrar os elementos químicos, né? Parece uma batalha naval, como a Giordana citou. E aí, vocês me disseram que o bromo se localiza na família 7A ou na família 17. No período ou na camada, né? A gente fala período 4 ou camada N, certo? Beleza. Agora eu quero que vocês façam a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de bromo. Então, quando eu digo assim, ó, faça a distribuição eletrônica, é porque eu quero que vocês distribuam esses 35 elétrons nas camadas eletrônicas, tá? Porém, vocês sabem que cada camada vai ter um número máximo de elétrons que cada uma suporta. Vamos lá. Então, primeira camada vai ser aquela camada que sempre vai estar mais próxima do núcleo. Então, um elétron, ele vai estar mais próximo do núcleo. E quanto mais energia ele ganhar, ele vai se afastando do núcleo. E se ele perder energia, ele vai voltar, ok? Então, vamos lá. Camada K suporta quantos elétrons no máximo? 2. Tá com dúvida? Vamos olhar aqui, ó. Tá? Camada K suporta no máximo 2 elétrons. Então, vamos lá. Então, vocês colocam K igual a 2. Beleza.
mas eu tenho que distribuir 35, ainda falta muito. Então, vou para a próxima camada. Camada L. Camada L suporta no máximo 8 elétrons. Camada M suporta no máximo 18 elétrons. Já distribuiu os 35 elétrons? Não, ainda falta. Então, eu coloco o restante na camada seguinte, que é na camada N, certo? E aí, faltou 7. Ok? Esse 7 aí, pessoal, representa os últimos elétrons, ou seja, na última camada. Essa última camada ela é importante, ela é chamada de camada de valência. Significa que os elétrons que estão nessa camada, eles são mais energéticos, certo? Para o nosso estudo, isso aí também representa o quê? A família ou o grupo que esse elemento faz parte, tá? E essa camada N? Camada N vai ser a mesma coisa que período 4. Então, se vocês observaram, olha aí que legal. A distribuição eletrônica da gente deu também a localização desse átomo. Olha aí como coincidiu, certo? Vamos fazer outro exemplo para que vocês não tenham dúvidas. Peguei o elemento cromo. O cromo, pessoal, se eu for olhar na tabela periódica, ele está na família 6, mas não é na família 6A, que foi aquelas que a gente numerou, é na família de transição, tá? Que é aqueles elementos químicos que estão ali mais abaixo. Essa família 6, eu posso escrever assim, transição, ou eu posso colocar 6B, para diferenciar da outra família que é 6A, ok? Então, o cromo está na família 6B, e no período 4 ou camada N. Mas vamos distribuir os elétrons dele, tá? Para a gente ver como é que fica. Então, bora lá. Camada K, 2 elétrons, porque é o máximo que ela suporta. Camada L, 8. Camada M, 8. Peraí, professora. Mas no outro exemplo, a senhora disse que a camada M suporta no máximo 18 elétrons. Por que aí a senhora não colocou 18 elétrons? Se eu colocasse aqui, pessoal, 18 elétrons, iria passar da quantidade de elétrons que esse átomo tem. Então, é o seguinte, quando passa, essa camada M suporta 18 elétrons. Então, eu não vou colocar o restante dos elétrons todo nessa camada, não. Existe uma regra. Se o número máximo de elétrons finalizar naquela camada, você coloca. Se não, ou você coloca 8 ou 18, dependendo da quantidade de elétrons, tá? Nunca você vai colocar uma quantidade de elétrons inferior a 8 ou mais que 18 se ele não suportar, ou se a quantidade de elétrons não estiver finalizada. Você já vão entender. Então, no caso aí, ó, eu coloco 8. Não coloco 10, não coloco 11, não coloco esses números não. Ou é 8 ou é 18. Na próxima, então assim, para completar, faltava 6. Então, eu coloco 6 na camada seguinte. Então, se vocês olharem aí, ó, para saber se vocês fizeram certo, é só olhar se realmente na última camada, a quantidade de elétrons que ficou aí, ó, o 6, vai representar a família que este átomo pertence, e se a última camada pertence ao período que a gente também encontrou, certo? Professor, acho que eu ainda estou com dúvida, então vamos para o próximo exemplo. O estanho. O estanho é um elemento químico que apresenta número atômico 50. Se eu for olhar na tabela periódica, o estanho ele está na família 4A ou família 14. Gente, eu coloquei família 17 aí, mas considere aí, desconsidere, né? É família 14 ou família 4A. E ele está no quinto período ou na camada O, certo? Aí agora eu vou pedir para que vocês possam distribuir os elétrons do estanho. Bora lá. Então, camada K suporta apenas 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Por que dessa vez eu coloquei 18? Porque, na verdade, é o máximo de elétrons que ela suporta e também dá falta elétrons para distribuir. Então, eu coloco 18 aí, certo? Ok.
Aí eu vou agora, camada N, 18. Professora, olhe, se a gente analisar a camada N, ela suporta mais elétrons. Ela suporta 32. Mas aí, gente, se eu colocar 32 aí, ou o valor que falta nessa camada, vai dar errado. Lembre-se da regra. Então, pessoal, faltou bastante elétrons aí, não foi depois da camada M, então eu não completo na camada M, né? Então eu não completo esse restante de elétrons que faltam na camada N, não. Lembre-se, eu só posso colocar ou 8 ou 18. E o que sobra ainda, eu coloco na camada seguinte, que no caso na camada O, faltava para completar os 50 elétrons, 4, certo? Então 4 é o que faltava, e a camada O é a mesma coisa que período 5, certo? Então, olha só, tá correto? Então, tá correto. Se você vê que a família e o período bateu, então, porque você fez a distribuição correta, certo? Vocês vão aprender isso praticando os exercícios. Que é isso, professora? Diagrama de Linus Pauling. Gente, esse diagrama é, na verdade, uma representação de uma forma mais completa das camadas e dos subníveis para você fazer a distribuição eletrônica. Tem gente que prefere esse diagrama do que aquele que a gente aprendeu agora, tá? Porém, é o seguinte, isso aqui vocês terão que aprender a fazer. Não é difícil, certo? É fácil. Aí, vou ensinar vocês agora como fazer, tá? Quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, que for ter alguma atividade, prova, vocês não terão isso disponível, da mesma forma como a tabela periódica é disponível. Isso aqui realmente vocês vão ter que aprender. Então, vamos lá? Ah, antes de vocês aprenderem, isso aqui, ó, eu peguei aqueles 3 elementos químicos que a gente distribuiu daquele outro método, e vocês vão distribuir agora nesse método de Linus Pauling. Eu já respondi, tá? E eu tô mostrando para vocês que dos dois modos bateu. Dos dois modos coincidiu, certo? Professora, não tô entendendo nada. Bora lá. Isso aí eu já respondi, agora vocês vão aprender a como fazer e utilizar o diagrama de Linus Pauling. Bora lá. Ó, primeiro, vocês vão colocar as 7 camadas. No caso aí eu coloquei os níveis. É a mesma coisa, pessoal. Eu coloquei de 1 a 7, ok? Depois, vocês vão colocar os subníveis. Sempre vocês vão colocar o S, porque é o primeiro subnível. Então, eu coloquei primeiro do 1 ao 7, depois eu coloquei em todos o S. Quantos elétrons suportam esse subnível? 2. Então, coloquei 2 em tudinho, certo? Agora, eu vou colocar outras camadas aqui, né? Que cada nível comporta. Então, se você observar, 2 é a mesma coisa que camada L. Então, na camada L, vocês estão vendo aí, ó, só tem 2 elétrons, que é o subnível S. Eu preciso de mais para completar os 8 elétrons. Então, eu vou colocar o quê? Os subníveis P. Tá faltando os elétrons. Então, tá aqui, ó, 6, tá? Aí, como essa camada L só suporta 8 elétrons, já acabou. Então, eu vou começar agora a colocar a partir do 3. 3, 4, 5, 6. Lá no 7 eu não coloco. Por quê? Porque o máximo de elétrons que a camada 7 ou que suporta é 8. E lá já tem, ó, 2 com 6, 8. E assim eu vou colocando, pessoal, tá? Não é difícil. Vocês treinando, vai conseguir, certo? E aí a gente finaliza, ok? Dessa forma. Se vocês somarem cada linha dessa, vamos lá, a primeira camada tem um S2, é a camada K, suporta 2 elétrons.
Na segunda camada aí, que é a camada L, se eu somar os elétrons ali dos subníveis, vai dar 8. Na terceira camada, se eu somar os subníveis ali, ó, 2, 6 e 10, vai dar 18. E assim por diante. É a mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho mais complicada. Tem gente que acha mais fácil, porque não tem como errar, se você seguir a sequência. E aí, pessoal, tem essas setas aí. Para que essas setas? Para te direcionar a seguir o caminho certo, tá? Então, eu fiz e coloquei agora uma imagem, né, que eu peguei da internet, de como vocês vão seguir essa sequência. Ó, vai começar na camada K, que é 1s2. Aí chega lá na ponta da seta, você não passa para a camada M, não. Você vai lá pro final da próxima seta. Não vai para a ponta, não. Vai para a ponta que eu digo da flecha. Vocês vão lá para a ponta do, do final dessa flecha aqui, do rabinho dela, certo? Do começo dela, nossa senhora. E aí vocês vão, ó. Então, 1s2, chegou no final, ali na ponta, aí volta para o início da outra seta. Aí, 2s2, chegou na ponta, volta para o final, para o início da segunda. Aí, 2p6, 3s2, já estamos na camada N. Aí, ó, chegou na ponta da seta, vou lá para o início da próxima seta. Aí, ó, 3p6, 4s2. Aí eu volto, vou lá para 3d10, 4p6, 5s2. Volto para o início da outra, aí 4d10, 5p6 e assim por diante. Então, fazendo isso, pessoal, vocês têm menos chances de errar a sequência da distribuição eletrônica. E aí, vocês vão comparar se vai dar o mesmo resultado dos dois métodos de distribuir, ok? Pessoal, ficou dúvidas? Não tem problema, vai lá no meu WhatsApp, no privado, que a gente tira, tá? Ok? Qualquer coisa também, vocês podem pesquisar vídeos aí no YouTube, ok? Para que vocês tenham um entendimento melhor ou de outros livros, ok? Beijinho, boa noite, se cuidem!